Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui participando deste evento, desse magnífico evento, e inicialmente eu queria parabenizar o meu querido presidente Palácios, a Ana Tércia e toda a diretoria do Conselho Regional de Contabilidade de Rio Grande do Sul, que estão oferecendo e oportunizando à classe contábil gaúcha e brasileira a oportunidade de um evento com muita qualidade, um evento feito com muito carinho. Então, eu parabenizo a todos aqueles que participaram e vêm participando ativamente na condução deste encontro e da grande convenção do Rio Grande do Sul. Esse tema que nós teremos a oportunidade de debater aqui durante 1 hora e pouco, é algo que me atrai muito. Eu recordo que no início da década de 2000, quando presidi o Conselho Regional de Santa Catarina, nós resolvemos implantar no sistema o nosso balanço socioambiental, que depois espalhou por todo o sistema. E nesse trabalho que nós realizamos, foi possível entrar um pouco mais além do próprio balanço, mas em questões que envolviam a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, o empreendedorismo social, os projetos sociais, o marketing social e toda uma gama de conhecimentos necessários àqueles que militam e se dedicam por uma causa ou por causas sociais. Estar aqui hoje, com duas pessoas que terão a oportunidade de transferir esse conhecimento, para mim é uma honra muito grande. E vamos de imediato passar para a leitura do currículo, do mini currículo, inicialmente da Maria Helena, que é empreendedora social, foi homenageada pelo Parlamento Mundial para a Segurança e Paz com o troféu pacificador da ONU, Sérgio Vieira de Mello, dentre outros. A ONG Parceiros Voluntários mobiliza o Rio Grande do Sul mais de 413 mil voluntários, alcançando em torno de 7 milhões de pessoas, possui 2,3 mil organizações sociais conveniadas e 2.500 empresas engajadas. Além de mobilizar e articular uma rede em mais de 50 cidades gaúchas, a instituição criou, em 2003, a Tecnologia Social, certificados pela Fundação Banco do Brasil, Tribos nas Trilhas da Cidadania, maior movimento de voluntariado jovem do Brasil, formado por milhares de estudantes da rede escolar pública e privada no Rio Grande do Sul. Escritora de diversas obras, presidente da Voluntários da ONG Parceiro Voluntários. Eu gostaria de passar a palavra a Maria Helena, que com certeza ela traz daqui do Rio Grande do Sul um exemplo para o Brasil, pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos e transferindo às pessoas que têm uma afinidade, têm uma sintonia com o social, um conjunto de ensinamentos e de conhecimentos que podem contribuir muito para o desenvolvimento da atividade de cada um. Então, eu vou passar inicialmente a palavra a Maria Helena e em seguida eu passarei a Valéria e transmitirei também o currículo da Valéria. Bom dia a todos. Bem alto, gente. Bom dia. Bom dia. Boa. Eu gosto de trabalhar com energia alta, né? E nossa primeira palavra, bom dia, realmente eleva a energia, né? Eu quero cumprimentar a todos que vieram do país inteiro, né, para esse grande congresso do Conselho Nacional de Contadores, Contabilistas, a mulher contabilista, enfim, todos esse grande público que está aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho, porque nós combinamos, né, no nosso painel, que a Valéria vai fazer uma apresentação inicial e depois a gente evolui em cima dessa apresentação. Mas é um grande prazer nós estarmos aqui. A Parceiro, esse ano, está completando 20 anos
E a parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e depois com o Conselho Nacional foi importante para o nosso trabalho, em todos os sentidos. E a outra coisa, ressaltar muito o papel fundamental dessa figura que é o contador ou contabilista dentro das empresas. Se esse agente não tiver a grande percepção do seu papel e que, ao orientar a diretoria para que use recursos incentivados ou que se engaje em projetos sociais da sua comunidade, enfim, fazer esse papel de conselheiro orientador da diretoria, vendo também esse envolvimento com a comunidade como um valor agregador à marca, como um valor competitivo de mercado, a empresa deixará muito de usufruir de tudo isso que eu falei. Eu considero que esse setor contabilidade, esse agente que está ali, ele é tão importante quanto o setor de marketing ou o setor de comunicação para trabalhar a marca dessa empresa. Porque ele vai direto na diretoria dizer aonde empregar os seus recursos, onde melhor empregar seus recursos. Então, o papel do contador, contabilista é fundamental para que isso chegue lá na ponta, lá na comunidade, nos projetos sociais, e dentro desses projetos sociais tem pessoas que muito necessitam desse atendimento, né? Então, queria deixar, Juarez, essa minha grande admiração, minha grande gratidão por esse agente contador, contabilista, dentro das nossas comunidades e dentro da nossa sociedade. Ótimo. Maria Helena, é muito importante o que está se colocando, e eu acho que nós vamos explorar um pouco mais, principalmente em relação ao marco regulatório do terceiro setor, onde se insere o contador desse contexto, o que o marco regulatório nos leva e qual é o trabalho que o profissional contábil pode fazer para contribuir para que o marco regulatório do terceiro setor seja um dispositivo legal exequível, atingível, e em benefício das organizações sociais. Valéria Almeida é repórter, documentarista e palestrante, especializou-se em fotografia, atuou por 4 anos na revista Carta Capital, até ser convidada para integrar a equipe do Profissão Repórter da Rede Globo. Seu trabalho na TV é marcado por uma linguagem documental, focada principalmente em questões socioculturais. Foi finalista do Emmy Internacional pelo programa Jovens e Drogas, recebeu o Prêmio Globo de Jornalismo pelos episódios Seca e Cheia e Partos, em 2013 e 2015, respectivamente. Em 2016, escreveu um capítulo do livro Profissão Repórter, 10 anos, que reúne as principais coberturas do programa. A Valéria vai mostrar um pouco da sua trajetória, da experiência que adquiriu adentrando no jornalismo e também nas questões que envolvem principalmente a sua profissão hoje relacionada ao social. Valéria. Bom dia a todas. Primeiro, eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui. É uma honra chegar aqui como repórter, premiada, finalista. Mas eu quero contar para vocês um pouco do antes, para que a gente entenda, para que vocês entendam um pouco melhor o porquê de eu acreditar tanto na importância do social, de discutir e de levantar sempre essa questão e como a gente pode também estimular e fazer a diferença como indivíduo e como empresa, como agentes que podem claramente fazer a diferença mesmo que nem perceba que estão fazendo. Eu trouxe um videozinho, deixa eu só... Eu estou numa maternidade particular em Niterói, Rio de Janeiro. Por aqui nascem aproximadamente 250 crianças todo mês. Cesárea. Agora são exatamente 8h20. Parabéns, mãe. Que linda.
minutos do momento que começaram as cirurgias até a Manuela chegar ao mundo. Por favor. É assim que vai ser então. Vamos conversar? Tá bom. Pensei, até que ponto vale? Qual é o limite para você ajudar outras pessoas, orientar outras pessoas, sem invadir, sem prejudicar a vida de alguém? Porque é uma intromissão. No meio da poeira aqui parece que tem uma mulher. Boa tarde. Tudo bem? É muito difícil trabalhar aqui. Morreu muita gente debaixo dessa máquina aí. Tem muita gente, tem muito homem. Milhares de programas por dia a preços reduzidos. Fica fácil entender por que esse conjunto de hotéis é conhecido como Shopping Popular do Sexo. Aqui é dia 75. Agora é meio-dia, a gente já tá andando há uns 15, 20 minutos. O sol tá muito forte. Lá tem gente demais. Tô tomando um banhozinho aí. Você acha ruim dividir a água assim com os animais ou não tem problema? Não tem problema não. São 2 expedições por ano para operar índios na floresta amazônica. Ela é deficiente visual e deficiente auditiva, tá? Ela vai fazer cirurgia de catarata. É uma cirurgia muito difícil para se realizar, mas graças a Deus foi muito bem, né? Tô vendo um pouco. Dá pra ver minhas mãos mexendo? Tô vendo um pouco. Olha aqui. Tá vendo um pouquinho, né? Obrigada! Estou em Maputo, a capital de Moçambique. O país também foi colonizado pelos portugueses. É uma emoção ser recebida na África desse jeito. A fronteira entre Tijuana e San Diego virou local de moradia para dezenas de mexicanos que foram deportados dos Estados Unidos, mas não querem voltar para suas cidades de origem. Preferem ficar aqui a poucos passos de uma interminável barreira de concreto e ferro. Aí vivo eu. E por aqui passam 60 milhões de pessoas todos os anos. Há 4 anos, ao tentar atravessar essa mesma fronteira, o mexicano Anastácio Rojas foi capturado pela patrulha americana. Algemado, recebeu choques de pistola taser e morreu dias depois. Eu estou na capital do Brasil, diante de um cenário que muita gente já conhece. Mas a história que eu vou contar está a poucos quilômetros daqui. Eu estou a apenas 30 quilômetros de Brasília e aqui acaba o asfalto. Parece que eu estou entrando na zona rural, mas essa daqui é a favela Sol Nascente. A favela que teve o maior crescimento populacional dos últimos 10 anos no Brasil. Bom dia. Tudo bem com o senhor? O senhor pode me dar uma carona até ali? Você sabe que peixe que tem aqui? Aqui tem robalo, parati, tainha e carapeba. Eu pego, cato, aí levo pra lá, minha mãe frita e nesse come. Ali. Acabaram de jogar uma fralda aqui, ó. Mais uma casa que tá caindo. Por todo o curso aqui do Rio a gente vê palafitas. Essa é considerada a maior favela sobre palafitas do Brasil. O dique da Vila Gilda. Ela tem ciência que tem Alzheimer? Não, eu não vou deixar ela saber. A minha amiga chegou. Bom dia. Que ela é. Que gostoso. Eu queria conhecer a senhora um pouquinho. Passar o dia aqui com a senhora. Você tem brinquinho assim como o meu. Olha, que bonitinho. Ela tem um brinquinho como o meu, filho. Olha. Que bacana, né? Ah, gostei de conhecer. Como você chama mesmo? Meu nome é Valéria. Eu fiz questão de mostrar um pouco desse trabalho para vocês, porque escolher esses assuntos é o que me move, assim, é falar dessas coisas. E muita gente diz para mim: nossa, você só se enfia em buraco, né? Só te mandam para cada lugar.
Então, eu queria deixar claro que essas pautas são sugeridas por mim e que eu vou nesses lugares porque eu entendo que essas pessoas precisam ser escutadas, elas precisam ter voz, contar a própria história, e porque eu acho claramente que ignorar problemas sociais não faz com que eles deixem de existir. Então, a gente precisa dar luz a essas questões e escutar as pessoas para que realmente a gente possa fazer a diferença. Hoje eu estou aqui e eu acho que esse é meu papel, assim, quando eu chego num lugar e penso, hoje eu sou repórter da maior empresa de comunicação do país, eu sou o caminho, eu posso ser a voz dessas pessoas. E ainda que eu estivesse em outro lugar, ainda que eu esteja aqui numa palestra, eu posso dar voz, e eu acho que esse é o sentido da minha vida. E quando eu falo, hoje eu estou aqui, mas eu digo, como é que foi que eu cheguei aqui? Um dia me perguntaram, me deram essa missão de falar, conta um pouco da sua história. E eu disse, mas como é que eu vou contar a minha história? A pessoa falou, poxa, mas você conta a história de todo mundo e não conta da sua? E eu falei, nossa, o que eu tenho para contar? Que é uma contradição, porque eu sempre digo que todo mundo tem alguma coisa para contar. A gente sempre tem alguma coisa para transmitir, aquela voz que a gente, aquela palavra que a gente dá numa hora que a gente nem imagina que vai fazer a diferença, e faz. Então eu resolvi fazer um recorte. Quando a gente vai fazer as nossas matérias, a gente escolhe, não dá para contar tudo de todo mundo, e eu escolhi começar a contar a minha história a partir do dia 10 de setembro de 93. 24 anos e 5 dias. Era um sábado, chovia muito, e foi a primeira vez, como hoje, essa chuva que minha avó chama de chuva molhadeira. Não cai forte, mas também não passa, né? Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. E foi a maior dor que eu vi do meu irmão quando meu pai chegou em casa e disse que minha mãe não ia mais voltar para casa. E meu irmão falou assim, por que, pai? A mãe foi viajar? E meu pai falou, não, filho, a mãe morreu. Eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 6 e minha mãe 33. E ali foi o fim da minha família, literalmente, porque quando minha mãe morreu, o meu pai não suportou. Ele era um homem de 34 anos, viúvo, com 2 filhos, sem conseguir entender absolutamente nada, sem saber o que fazer da vida. E eu falo que a minha sorte foi ter na vida uma guardiã, né? Porque diante do desequilíbrio do meu pai, ter a minha avó, mãe da minha mãe, fez toda a diferença. Só que a minha avó tinha todas as limitações dela. Uma mulher nordestina que foi viver em Santos, onde eu nasci, cresci, no litoral de São Paulo. E ela dizia para mim, olha, filha, você precisa prestar muita atenção no que a professora diz. Você precisa se dedicar, porque eu só fiz o Mobral, que é equivalente à 4ª série. Então, a partir do ano que vem, quando você estiver no 5º ano, eu não vou poder te ajudar, porque eu não sei fazer essas contas que tem vários números. E eu, que estava na 4ª série, quando tudo isso aconteceu, tive que aprender a lidar com a perda da mãe, com o desequilíbrio do pai, e entender que eu ia ter que me dedicar muito para conseguir alguma coisa. Eu guardo esse boletim até hoje, porque eu costumo dizer que ele é a prova de que as pessoas podem fazer a diferença na vida das outras, quando elas nem imaginam. Nesse boletim eu falo que tem 2 lições. Primeiro tem um 7 ali, em educação física, que foi o bimestre em que minha mãe morreu, e meu pai perguntou para mim, por que você tirou 7? Não aceito 7, você não faz nada da vida. Então eu pensei, ninguém vai passar a mão na minha cabeça. Eu não tinha nem a desculpa de perder a mãe para justificar e para ser poupada. Mas o mais importante para mim é tudo que essa professora escreveu. Ela teve a sensibilidade de dizer a cada bimestre, diante da minha dor, diante do meu choro, que eu era uma pessoa corajosa, que ela torcia para que eu tivesse serenidade, que a minha vida fosse brilhante. E eu guardo isso porque isso foi fundamental para, na hora da dificuldade, eu lembrar que daria certo. O que não me impediu, claramente, de ficar de mal da vida, revoltada, questionando o porquê que minha mãe, que deveria me proteger, tinha ido embora. Até que veio uma outra pessoa que teve uma sensibilidade que até hoje eu não entendo, por que alguém dá um livro chamado Violetas na Janela, que falava sobre a vida após a morte, para uma criança.
Eu li, e isso foi fundamental para mim, porque eu não estava discutindo religião, eu não queria saber, mas eu também não queria que ninguém dissesse para mim que aquilo era o contrário, porque naquele momento a minha mãe voltou a existir dentro de mim, e isso norteou todos os meus passos. Isso me fez, nos momentos mais difíceis, saber que eu estava sendo vigiada. Eu costumo brincar porque eu digo, se ter mãe controlando o horário que a gente entra, o horário que a gente sai, já é difícil, ter uma mãe que você acredita que vê tudo que você faz o tempo inteiro, é muito difícil, é muito complicado, que você fala, não dá, né? Você não pode errar. Mas aí veio a adolescência, todas as dificuldades, a revolta, a angústia de não ter um pai por perto. E aí foi o momento em que fizeram uma historinha para mim, né? Eu costumo dizer que foi o roteiro mal feito e tosco que me deram, porque diziam que eu, sem mãe, sem o pai presente, morando numa periferia, porque aquele bairro, aquelas palafitas onde eu moro, é vizinho do bairro onde eu cresci, na periferia de Santos. As pessoas diziam que eu seria uma boa mulher de malandro, que eu rapidamente teria vários filhos e que não tinha outra história para mim, outro destino para mim. E aí eu falo que foi quando me deram uma cerca, me deram um espacinho para viver, com um roteiro fadado ao fracasso. E romper essa cerca é muito difícil. É muito difícil porque você não é escutado, porque ninguém está disposto a te perguntar o que você realmente quer da vida, né? E aí eu tinha uma amiga 2 anos mais velha do que eu que disse assim, olha, você quer realmente ter uma vida diferente disso que estão te falando? Então vai, trabalha, estuda, se dedica para na hora que você romper essa cerca, ser uma ruptura bonita, para você não voltar depois toda arrebentada. E ela me arrumou meu primeiro emprego. Eu ganhava R$100, eu juro, com R$100, nem naquela época R$100 tinha importância, tinha o peso, mas eu conseguia fazer milagre com aqueles R$100, eu conseguia emprestar dinheiro ganhando R$100. E aí quando eu fiz 17 anos, a minha tia falou assim, por que você não faz uma faculdade? Por que você não se dedica, não estuda? E eu que queria fazer jornalismo, porque eu dizia, não, então eu vou ser a voz que ninguém me dá. Eu vou conseguir contar histórias, eu vou conseguir romper essa cerca, eu vou conseguir conhecer o mundo. E eu pensava, o meu trabalho vai fazer isso. Hoje ele faz. Mas naquela época, era difícil, parecia uma utopia acreditar que isso era possível. E aí eu fui, fiz vestibular, passei na faculdade. Só que aí veio o desemprego. E eu entendi que eu era da periferia e que a periferia era um problema quando eu tentava procurar emprego e eu não conseguia uma vaga, porque no meu currículo estava um bairro que era um bairro que só aparecia no noticiário com morte, com assalto, era sempre na página policial. E isso deixava... As portas ficavam fechadas para mim, elas não chegavam. E eu fazendo a faculdade, e eu fazendo o meu primeiro ano. E aí chegou a hora da rematrícula, e eu cheia de dívida. Aí eu fui pedir ajuda para o meu pai. O meu pai, que só tinha estudado até a 7ª série, não entendia a importância do estudo. E ele não acreditava que o estudo seria uma possibilidade de romper a cerca, porque a gente fica ali, limitado de um jeito, que você fala, isso não é para você. E aí a única pessoa que eu conhecia que tinha dinheiro era o dono da padaria da esquina da casa da minha avó. E eu fui lá e falei, seu Ailton, sei que o senhor não tem nada a ver com a minha vida, mas eu estou fazendo faculdade, se o senhor puder me ajudar e pagar minha rematrícula, eu juro que eu vou trabalhar e pago para o senhor. Ele acreditou. E ele pagou. E aí eu fui fazer faxina na casa dos meus professores para poder pagar para o seu Ailton. E mesmo assim, fazendo a faxina, pagando o seu Ailton, as mensalidades continuavam. Uma vez eu faltei na faculdade a semana inteira, a professora falou, nossa, você é tão dedicado, o que aconteceu? Eu falei, eu não tinha dinheiro da passagem. Ela falou, então, peraí, a partir de agora você vai passar aqui e eu vou te dar minhas passagens, porque eu venho de carro e eu não preciso. E assim eu fui levando o ano. E aí, morando na periferia, a gente tem sempre... Em qualquer lugar a gente está sujeito a isso. Mas na periferia, quando as coisas elas são muito presentes, e aí todo tempo tinha os convites, o convite para o tráfico, é só para levar ali,
É só para... Mas, ó, o dinheiro vai dar para você pagar a faculdade. Mas aí você consegue pagar a sua dívida. Essas tentações, elas ficam ali o tempo inteiro. E eu falo, acho que foi nesse momento em que eu optei por ficar com dívidas e fazer faxina. E saber que uma coisa não pagaria, não daria, e mesmo assim me manter íntegra. E chegar no final e falar, não, eu fiz isso com o meu dinheiro, com honestidade. Falou, foi aí que eu entendi as convicções que eu já tinha conseguido guardar da minha mãe até os 10 anos e do meu pai, que com todas as limitações, com não entendendo a importância das coisas, tudo que ele fez, tudo que ele me deu foi com dinheiro de trabalho. E aí eu falei, opa, isso daqui é o que eu guardo para mim, é o que importa. E aí eu fui fazer estágio, aí eu recebi mais ajuda, porque o estágio não era suficiente para pagar a mensalidade. Mas aí, esse ano, quando eu consegui o estágio, eu já não tinha mais ajuda da professora, porque eu já tinha mudado de turma, ela já não estava mais ali. Então, o dinheiro do meu estágio só pagava a minha passagem. Aí eu saía da faculdade, do estágio 2 horas, andava até a faculdade, e na faculdade eu ficava esperando o dia inteiro sem comer, porque se eu usasse o dinheiro da passagem para voltar para casa, eu não conseguiria voltar depois para estudar. Então, eu ficava ali o tempo inteiro. Aí, até que uma pessoa no estágio, eu contando minha história para ela, ela falou assim, não, eu trabalho num albergue para moradores de rua. Então, a partir de hoje, você vai sair do estágio, você vai passar, você vai comer e você vai estudar de barriga cheia. Eu faço questão de valorizar essas pessoas, porque eu tenho certeza que elas não sabem como elas me fizeram chegar até aqui. Eu tenho certeza que cada atitude delas, assim, que para elas foi simples, uma passagem, um prato de comida, rematrícula, para elas era só uma ação separada. Para mim, é a vida. É estar aqui contando história hoje. E aí, no meio disso tudo, eu consegui que meu pai entendesse a importância do jornalismo para mim, e eu que sempre falava através da fotografia, e na faculdade eu sempre arrumava uma desculpa de pegar uma câmera fotográfica. Meu pai reconheceu, entendeu e me deu uma câmera fotográfica, e ali eu falo, foi a minha libertação, a minha carta de alforria. Eu cheguei no último ano da faculdade, mas com muita dívida, e aí eu fui expulsa da faculdade por falta de pagamento. Eu fui convidada a me retirar. Eu entrava, os professores não podiam entrar. Onde eu estava, eles não podiam estar. Então, eu comprometia uma sala inteira. E eu, com bastante vergonha por estar com dívida, simplesmente não discuti. Peguei as minhas coisas e saí. Mais uma vez veio alguém, enquanto eu chorava no corredor, um professor chegou e falou assim, olha, sei que agora não é um bom momento, mas eu preciso de alguém para trabalhar comigo que tem que ter disponibilidade. Você quer? Eu fui... Trabalhei 2 anos, juntei dinheiro para pagar minha faculdade, tudo que eu devia, voltei, me formei. E aí fiquei assim, radiante, porque era a conquista minha e de todo mundo que tinha feito a diferença na minha vida. Fui trabalhar como fotógrafa e a fotografia, por incrível que pareça, me levou para a televisão. Hoje, eu uso o espaço que eu tenho para contar essas histórias que eu conto, para valorizar as questões sociais que eu considero que são importantes, porque eu entendo que se eu, que passei por tudo isso, e que sei a importância de ser escutada, de ser enxergada, se eu não fizer isso, é como se eu não tivesse entendido nada do que foi a vida. E aí quando as pessoas dizem para mim, olha só, mas que buracos que você se enfia. Então, se são buracos, como sociedade, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer a diferença. Então, eu sigo contando as minhas histórias na TV. Eu conto as histórias com tudo que meus pais me ensinaram, com tudo que eu aprendo em cada casa dessa que eu vou, em cada história que eu escuto. E compartilho isso nas palestras que eu faço, que eu não poderia chamar de outra forma, senão Além da Cerca, onde eu conto com mais tempo essa história. E aí agora, mais uma vez, rompendo mais uma cerca, junto com meu marido, montei uma produtora de cinema, e o nosso primeiro projeto é O Povo de Cá,
onde eu percorro o Brasil contando através das tradições culturais como é a vida de um povo, o que eles têm para ensinar, porque eu entendo que a gente, como sociedade, a gente se identifica, todo mundo como brasileiro, mas a gente não sabe muito bem o que o outro faz, a gente não consegue entender a importância daquilo ali para o outro. Essas são as ceramistas do Vale do Jequitinhonha, que é considerado um dos lugares mais pobres do Brasil, e elas conseguiram enxergar no barro, que para muita gente é só pó, uma forma de ganhar vida, de contar as tradições. A gente vai em qualquer aeroporto, vocês enxergam aquelas noivinhas de barro, lindas e caras, mas saem daí, do Vale do Jequitinhonha. E eu acho que essa é a minha missão. E aí eu espero que, como sociedade, compartilhar essa história com vocês, elas têm um objetivo, que é de fazer entender que cada um pode fazer a diferença, como fizeram na minha vida. Eu acho que, como cidadão, a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja. Às vezes é com uma palavra, com um braço, com um abraço, com um prato de comida, com uma passagem, com um conselho. E dentro das empresas, como vocês estão, é usando o trabalho para ser a ferramenta, para fazer a diferença social. Porque se vocês entendem que vocês são o caminho para isso, a gente consegue atingir muito mais. Eu contando a história. E aí, quando a gente também conta a história, a gente também precisa de investimento, de apoio para fazer essas histórias chegarem nos lugares. Mas é também fazer a diferença investindo nos projetos, investindo em trabalhos que vão atingir muito mais pessoas. Porque eu não fui beneficiada por uma organização, mas eu fui beneficiada por pessoas que acreditavam. E por isso eu acho que, quando eu recebi o convite para estar aqui, para falar do outro como a razão de ser, eu fiquei muito lisonjeada. Lisonjeada por estar aqui, porque eu já fui a razão de ser de alguém, e hoje eu faço do outro a razão da minha existência, e poder estar aqui, numa mesa para falar com alguém que transformou a vida, a causa, a acreditar. Pegou como uma causa ajudar tantas pessoas. Então, é uma grande honra. Muito obrigada. Valéria, a tua história, com certeza é a história de muita gente que passou e vem passando por momentos em que uma pessoa pode fazer a diferença. E aí eu pergunto para Maria Helena, se uma pessoa pode fazer uma diferença, uma pessoa e uma profissão, como os contadores, pode fazer mais, né? E uma pessoa e uma profissão e uma organização, o que são capazes para fazer, para mudar a vida das pessoas? Juarez, quando nós, há 20 anos atrás, começamos a Parceiros Voluntários, foi justamente em cima dessa ideia, né? Porque eu estava dentro de uma creche, era do conselho de uma creche, nós éramos 25 senhoras que organizávamos eventos para a sustentação financeira dessa creche, né? E aí a ideia inicial foi para mim assim, se nós, 25 mulheres, conseguimos sustentar essa creche, se cada uma de nós, que já temos essa experiência forte agora, formos para outras, cada uma em outra creche, significa que nós poderíamos estar em 25 creches e cada uma organizando à sua volta outra equipe, né, para dar essa sustentação. Ali foi o embrião da história de que, fazendo o link com o painel anterior, né, que era razão e emoção, né, dentro da Parceiros Voluntários nós temos assim, o idealismo é lindo, maravilhoso, mas chega um momento que ele tem que ser linkado ao profissionalismo, né? E aí nós vamos ter emoção com resultados. O idealismo chama para emoção,
O profissionalismo chama para o resultado. E aí nós temos emoção com o resultado. Então, assim, eu, escutando a Valéria falar, nós temos, como tu dissesse ali, 2.000 e poucas organizações que recebem os nossos voluntários, esses mais de 400.000 voluntários que nós mobilizamos. Então, imagina a força desse, eu não vou chamar de exército, porque exército nos remete a batalhas, a lutas, né? Mas imagina essas 400.000 pessoas da sua comunidade e a todo o estado do Rio Grande do Sul, bem conscientizado do valor que ele tem para si, para o outro, para o coletivo e para o ambiente, né? Para o meio ambiente, né? E aí que nós criamos a Parceiros para desenvolver a cultura do trabalho voluntário organizado. Botamos essa palavrinha, organizado. Porque voluntariado sempre existiu no Brasil, desde a época do seu descobrimento, mas assim, vou onde eu quero, quando eu quero, faço o que eu quero, o dia que eu quero. Isso prejudica mais uma organização social do que ajuda. Ela tem que ser uma participação organizada dentro daquele projeto social, né? Então, aí que veio a ideia de, além de desenvolver essa cultura forte, de que tudo que nós sabemos, pode ser pela nossa formação, pode ser pelo nosso hobby, enfim, mas tudo aquilo que nós sabemos e gostamos, o trabalho voluntário tem que ser prazeroso. Ele é útil para o outro. Né? Então, a história que a Valéria nos contou, que é a história da vida dela, tem milhões e milhões e milhões de crianças, de adultos, idosos, que precisam desse mesmo olhar. Né? E se nós estivermos organizados, né, dessas pessoas saberem que tem organizações que podem atendê-las, que tem organizações que têm por seu propósito esse atendimento para essas necessidades, para essas causas, nós vamos ter um resultado com grande emoção, mas um resultado muito positivo para essas pessoas e para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Então, isso que foi o início da Parceiros Voluntários. Tá? É saber que se nós temos um grande idealismo, vamos fazer isso, então, organizadamente, porque aí nós vamos ver resultados, e os resultados vão nos dar mais emoção para continuar fazendo mais. Valéria, essas reportagens que tu apresentou, né, algumas de muitas que foram feitas, te levam a enfrentar um quadro social e colocar isso, né, de uma forma aberta para a sociedade como um todo. Evidentemente, a tua linha é de que as pessoas podem fazer a diferença, cada um na sua profissão, mas como tu vê a atuação também de uma parcela muito responsável por soluções, o governo, a sociedade organizada, que efetivamente falta para enfrentar as situações que acontecem no Brasil de uma forma mais justa, de uma forma mais direta, de uma forma que atinja mais resultados? Essa é a resposta do milhão, né? A verdade é que assim, a gente tem uma sociedade muito desigual. A gente já começa a falar do desigual pela própria regionalização, né? Quando a gente olha o Sul e a gente olha o Nordeste, parece países completamente diferentes. Né? A gente fala da questão geográfica, da questão social, porque até o geográfico interfere no social quando a gente fala do que a gente planta, do que se colhe, do que dá para cultivar, o que não dá para cultivar. A gente sabe que existem dificuldades aí de desenvolver projetos e levar projetos adiante quando a gente está falando de governo. Porque as pessoas elas não estão realmente no interesse do governo. Às vezes tem projetos que são criados por um partido, quando esse governo vai embora, o outro chega e derruba.
Não derruba porque não funcionou, derruba porque aquilo é o projeto social daquele partido. Não entende como um governo que está ali em prol do povo. Né? A gente está falando de mudou o partido, derruba. Eu falo, tem um projeto social perto da minha casa que atende crianças. A criança vai para a escola de manhã e à tarde ela fica ali para não estar na rua. E aí a mesma coisa, né? Estuda à tarde e está lá de manhã. Eu achava maravilhoso acordar com aquele som da capoeira, a criançada gritando, eles cantando hino. Mudou o governo, acabou o projeto. Aí eu fico desesperada, porque eu penso, tá bom, então daqui a pouco, quantos desses meninos e dessas meninas vão estar ali recrutados pelo tráfico, porque você está ali à margem, você está ali à toa na vida. E aí eu vou ficar sempre contando essas histórias que não são boas, porque, pensando em governo, não existe uma preocupação clara, direta com o povo. Agora, aí pensando como sociedade, a gente pode passar o tempo inteiro só falando porque o país, porque o governo, porque não sei o quê. A gente pode, mas isso não vai mudar o quadro. Então eu penso, tudo bem, essa é a situação, a gente pode fazer a diferença quando a gente vota, quando a gente discute, quando a gente se manifesta, a gente pode fazer essa diferença. Agora, independente desse voto dos 4 em 4 anos, a gente tem que fazer a diferença como cidadão, no dia a dia. E isso, quando eu penso nesse encontro, é fazer a diferença, é entender esse papel de cidadão e pensar de que forma que se pode fazer alguma coisa. Então, tudo bem, eu estou dentro da minha empresa. Então, por exemplo, eu não dito as normas da empresa onde eu trabalho, mas eu consigo sugerir as pautas que eu posso apresentar. Porque se as pessoas, elas de repente não despertaram um olhar para isso ainda, se eu tenho essa consciência, eu posso dizer, olha, e se a gente falar de tal coisa? Né? Então, se eu estou dentro de uma empresa, essa empresa ainda não tem esse olhar social, não consegue entender que o imposto que ela está ali, que vai ter que pagar todo ano, ele pode destinar aos projetos sociais, que ele pode destinar à cultura, que sim, a Lei Rouanet, ela é uma lei que incentiva, mas ela não é um dinheiro dado, não é um dinheiro desviado, é só uma ferramenta legal para que esse dinheiro investido ali, que vai ser pago de imposto, que seja investido em cultura. E cultura também é um agente de transformação social. Porque quando a gente dá acesso, né, quando a gente desperta a consciência, então acho que como sociedade a gente pode fazer essa diferença, não só quando vota, esperar que os governantes pensem no que a gente tem que receber. A gente pode fazer a diferença investindo e falar, olha só, ô empresa, você sabia que a gente pode pegar esse dinheiro aqui do imposto e investir aqui num projeto que já existe? Achei muito bom quando eu conversei com a Maria Helena antes, ela falou assim, a gente já tem projetos, a gente já tem ONG suficiente, né? A gente precisa de investimento e de apoio para o que já existe, porque aí já dá para atender muita gente. Então, eu quero até aproveitar e passar essa sua pergunta para você, Maria Helena, de que jeito que a gente pode fazer a diferença, pensando em todas essas questões do que eu vejo e do que você vê dentro do seu trabalho, como que a gente pode fazer essa transformação? E qual é o impacto real, assim, quando a gente fala de empreender socialmente no nosso país? Fernanda, desculpe, Fernanda, tu és Valéria, eu tenho uma filha Valéria, uma Fernanda e uma Daniela. Então, em casa, eu costumo trocar os nomes e aqui eu troquei também. Fernanda é minha segunda filha. Valéria, a Parceiros, desde a sua criação, nós optamos de desenvolver uma maneira da Parceiros se manter por intermédio das empresas e ficar longe do governo. Foi uma estratégia, justamente para preservá-la da mudança de governo, de partidos, enfim, tudo mais, tá? Eu acho que o governo tem um papel fundamental em políticas públicas, né? As grandes políticas, educação, saúde, tudo mais. Mas nós, sociedade, temos um papel e temos um potencial e um poder muito forte de mobilização, sim, né? Nesses 20 anos, a Parceiros tem 25 empresas fundadoras e mantenedoras, cada uma com um pouco, não é muito, não. Não é a Gerdau que mantém a Parceiros Voluntários.
porque, embora todo mundo pense, não é. São 25 empresas nacionais, porque a Parceiros também está a nível nacional, e também projetos especiais eu busco junto às empresas. Tá? Então, essa é uma estratégia que nós optamos para ficar longe dessas mudanças ideológicas, inclusive. Tá? Eu tenho um cálculo, que eu fiz um slide, mas não vou mostrar o slide agora, mas Juarez, que nos diz assim: a Parceiros tem 413 mil voluntários. Nós fizemos o cálculo, 40% desses 413 mil voluntários estão sempre em atividade. Nunca é 100%, porque as pessoas entram e saem, né? Mas sempre 40% estão em atividade, o que dá 165 mil pessoas voluntariamente. Então, 165 mil. 3 horas por semana, então são 12 horas por semana, né? Por mês. Ó, vocês contadores podem ir fazendo o cálculo comigo, tá? 165 mil pessoas, 12 horas por mês, vezes 12, porque é 12 vezes 12 meses, né? Se nós calcularmos o custo dela, hora, botou ali, ó, R$20, que é bem baixo, porque tem advogados, tem médicos, enfim, como voluntários, nós vamos ter por ano que a comunidade, cuidando da comunidade, entregou para a comunidade 476 milhões, tá? Por ano de trabalho voluntário de 165 mil pessoas. Se nós aumentássemos esse percentual, em vez de 40%, aumentasse para 60% dos voluntários efetivos trabalhando, nós aumentaríamos em mais 20% esse valor. Então, eu acredito que cada setor tem o seu papel, mas nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto ser humano, temos o nosso potencial, a nossa vontade grande e o nosso propósito de vida de nos melhorarmos. E nós conseguiremos nos melhorar ajudando ao outro. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos quando nós estamos em contato com o outro. Às vezes, como a Valéria disse, nem sabemos que estamos ajudando o outro. Mas não importa. Se nós temos a nossa atitude diária, de todo aquele que passar no nosso caminho, nós dermos um abraço, um sorriso, uma palavra. Eu não sei o que vai significar na vida dele, mas não importa. Para mim significou muito, porque eu interagi com ele, me deu felicidade interagir com ele. A minha moeda é uma moeda muito cara, que o mercado não me paga. É uma satisfação íntima minha. E essa moeda, só eu sei o valor. E essa é uma porta que eu só abro por dentro, não é a coisa externa que abre essa minha porta. Então, quando nós usamos esse poder que nós temos de ser humano, cidadão, indivíduo, colocamos isso à nossa disposição, porque eu quero ser feliz. E a minha moeda, eu, Maria Helena, a minha moeda, eu só posso ser feliz enquanto eu estiver me comunicando com todos e tentando fazer o outro um pouquinho feliz. Essa é a minha moeda de felicidade. Então, isso só eu sei o valor, mas se todos nós tivermos como um propósito de vida, assim, que eu me levante de manhã e diga, hoje eu vou fazer da minha profissão, não uma carreira, mas da minha profissão, a missão da minha vida. E missão não é missão religiosa, não é missão sacrificosa, nada disso. É assim, tudo que eu fizer no dia de hoje, vou fazer com alegria, vou fazer com amor, vou passar uma energia positiva para o outro. Eu tenho certeza que eu vou ser muito mais feliz e eu vou fazer o outro feliz. E não vou voltar atrás e perguntar, Valéria, quanto que eu te ajudei na vida? Não importa. Existe uma conta corrente,
contadores sabem muito bem de conta corrente. Existe uma conta corrente em outro nível. Existe um débito em crédito em outro nível. Graças a Deus que nós não precisamos ficar fazendo esse controle. Alguém faz por nós. A nossa parte é nós nos sentirmos felizes em ter proporcionado uma felicidade para o outro. E o outro se sentindo feliz, ele vai levar essa vontade de ajudar o outro adiante. Então, nós, ser humano, cidadão, indivíduo, temos um poder muito grande. Não esperar tudo do governo. O governo não consegue dar. E ainda mais nesse momento de confusão, né, de emaranhado que estamos aí, não vai. Vai levar um tempo até tudo isso se organizar. Então, nós, comunidade, é importante que cuidemos da comunidade, desse outro ser humano, igual a nós, que está ali e que tem uma missão. Então, nós não temos uma carreira, nós temos uma missão de vida, todos nós. Ótimo. Bem, já me deram o sinal que nosso tempo esgotou, mas eu gostaria, para finalizar, Valéria e a Maria Helena, dizer o seguinte: o nosso tema, ele é abrangente, empreendedorismo social. Empreender, inovar, criar dentro do social. Creio que todos nós temos essa condição, essa capacidade. Agora, o que fazer? Qual o primeiro passo? A gente sabe que não existe fórmula, né? Então, eu queria que vocês, começando pela Valéria, para a gente encerrar, né, desse essa visão, né, do quanto alguém pode empreender e qual seria, não o caminho, mas pelo menos, né, uma ideia de dar esse primeiro passo. Porque tenho certeza, assim como eu, todos que estão aqui, tocam profundo no seu coração quando a gente trata de questões sociais, quando a gente começa a olhar além do eu. Mas o que fazer? Porque muitas vezes a gente nos tornamos até impotentes em querer dar esse primeiro passo, achando até que não é possível, que a gente não consegue. Então era essa pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, para que cada uma fizesse a sua mensagem final e depois a gente encerraria. Eu acho que o primeiro é acreditar que é possível, dentro da limitação que se tem. Porque às vezes a gente pensa em algo que tem que ser enorme, abrangente, e se não for para ser enorme, que aí a gente nem começa a dar o primeiro passo. Mas as coisas começam quando você dá o passo. E aí quando você dá o passo, eu falo, você anda para a vida anda para você. Você dá o passo. Porque aí você atrai gente que acredita, gente que investe. É ter 25 pessoas numa creche e de repente falar, opa, se a gente pode estar aqui, então por que a gente não faz assim? Então eu falo, hoje, quando eu olho para mim, é engraçado, porque tem horas que eu olho e parece que é uma pessoa, é outra pessoa. Porque no fundo, eu sou o resultado de cada passo que eu dei, sem saber onde eu ia chegar. Porque eu não sabia que eu ia estar aqui. Eu não sabia que eu seria uma repórter da maior empresa de comunicação, que eu teria uma produtora, nada disso. Mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria aquela história fadada que fizeram para mim. E eu sabia que eu precisava andar, que ninguém andaria por mim. Então, acho que quando a gente dá esse primeiro passo, quando a gente faz a diferença para uma pessoa, que não precisa dizer, olha, eu tenho um grande projeto que vai mudar, revolucionar a vida, quando você muda a vida de um, esse um muda a vida do outro, e assim a gente vai fazendo uma corrente, quando a gente vai ver, a gente já está fazendo a diferença, e a gente vai associando tanta gente, que daqui a pouco aquilo que parecia pequeno e individualizado, já ganhou uma proporção muito maior. Então eu digo, anda, vai, faz, acredita, não fica achando que é impotente, não, vai. Juntando a palavra acreditar, que a Valéria colocou, eu acho que a palavra essencial é a vontade.
tenho que ter a vontade de sair daquelas coisas todas que eu conheço, aquelas coisas todas que eu sei fazer, as relações que eu tenho que ter vontade de conhecer o outro, de ir em direção ao outro. E quando eu digo isso, nós não precisamos criar projetos sociais, porque todas as causas já têm projetos, já têm organizações que estão cuidando. É nós nos juntarmos às organizações que já estão fazendo isso, né? Se eu gosto de trabalhar com criança, com idoso, pessoas com necessidades especiais, área da cultura, educação, saúde, esporte, não importa. Tem organizações sociais já organizadas, fundadas, que estão cuidando disso. Então, é nós nos juntarmos a isso. E não é difícil, né, Juarez? Então, tu pergunta qual é o primeiro passo, é eu ter vontade de fazer alguma coisa. Que legado eu quero deixar? Para mim, para minha família, meus filhos, netos, sobrinhos, para minha comunidade. Quando eu aqui já não mais estiver, como é que eu quero ser lembrado? Então, eu acho que isso é um exercício de todas as manhãs a gente perguntar: como eu quero ser lembrado quando eu aqui já não mais estiver? Que rastro eu deixei aqui? Só um rastro de perfume? Um rastro de coisas boas, pessoas que participei do seu projeto de vida, incluí no meu projeto de vida o projeto de vida do outro, né? Eu acho que isso que é a nossa grande missão, de nós querermos deixar um legado de criação, de desenvolvimento, de que os meus netos, né, olhando alguma coisa, eu vou me sentir muito orgulhosa deles dizer assim: a vovó Helena fazia isso. Eu tenho 5 netos, né, e vou torcer que eles lembrem, né, e que diga isso em minha memória, né. Agora deixa eu só fazer porque meu marido está aqui escutando, né, e depois ele vai me puxar a orelha, né. Quando eu digo parceiros voluntários, não é só a Gerdau, são 25 empresas, sim, mas ele faz parte, ele é conselheiro, e eu costumo dizer para ele assim: querido, tu é meu conselheiro preferido, né? Nós temos 30 conselheiros, né? Tu é meu conselheiro preferido, meu conselheiro cama e mesa, né? Então, Jorge, aonde tu estiveres, né? Eu tenho uma grande gratidão por ti, grande gratidão do fundo do meu coração por te ter ao meu lado, por tu seres o marido da Maria Helena. Não é que eu sou tua mulher, tu é meu marido. Mas é um privilégio nós dois estarmos juntos, tenho certeza, para os dois lados, né, gente? Mas quando a gente tem as pessoas muito próximas da gente e que nos dão o apoio emocional, apoio moral, apoio de atitude, de criação, de ir à frente, claro que é uma grande força que a gente tem, né, Valéria? Mas assim, gente, voltando, isso está dentro do nosso coração, de cada um de nós que estamos aqui, a nossa responsabilidade social individual, né? RSI. Então, que ela diz assim: trabalhar os valores internos faz você crescer e ser ativamente social, ativamente da sua comunidade, né? Então, os valores internos de cada um de nós. Quais os valores que nós temos, né, e que eu coloco à disposição da minha comunidade. Obrigada. Obrigado. Bem, vontade de continuar, né? Vontade de continuar. 2 mulheres maravilhosas, são exemplos, abrilhantam com sua mensagem, com seu conteúdo, com as suas inteligências, o Encontro da Mulher e a Convenção do Rio Grande do Sul. Acredito que cada um de vocês possa levar desse momento alguns rumos, alguns caminhos para que possam contribuir de uma maneira mais eficaz para a sociedade e que a gente vivencia e vive.
ser socialmente responsável é ser ético. Então, nesse sentido, né, o Conselho Federal de Contabilidade também tem o seu programa de voluntariado, nosso PVCC, é uma porta para aqueles que queiram adentrar e contribuir um pouquinho mais. Agradeço muito, foi com certeza uma experiência fantástica e desejo que continue essa missão com essa coragem, com essa vontade, com essa determinação e o exemplo que cada uma de vocês é. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada.